gosto muito de cerimônias, tanto que a gente está começando esse 70º seminário do GEL com uma mesa redonda, antes da abertura, até para a gente já esquentar, né? Eu já vou chamar aqui, então, os nossos primeiros convidados, professora Raquel Freitag, para compor a mesa. Professora Janaína Carvalho. E o professor Marcelo Módulo. Eu vou falar bem pouquinho, muito chato ler o Lattes, né? Todo mundo já conhece o Lattes, vocês sabem onde procurar, mas vou falar um pouquinho de cada um deles e por que a gente os convidou para essa sessão. Professora Raquel Freitag faz um monte de coisa, ela é professora titular de Letras Vernáculas, no programa de pós-graduação em Letras, e no programa de pós-graduação em Psicologia da Federal de Sergipe. Fez doutorado, mestrado na Federal de Santa Catarina, e ela tem atuado com o processamento da variação linguística. Ela já foi vice-presidenta da Associação Brasileira de Linguística, foi naquela época que implantaram a Abralin ao vivo, no meio da pandemia, o Linguists também, tem se voltado bastante para a divulgação da ciência e atualmente é a editora da revista da Abralin. Professora Janaína Carvalho é doutora em Linguística pela Universidade de São Paulo, fez pós-doc na Universidade de Stuttgart e também na USP, com bolsa da FAPESP. Atualmente ela é professora na UFMG, trabalha com morfossintaxe do português, comparação com outras línguas românicas, e ela coordena o Comitê de Sintaxe da Abralin. E, atualmente, ela é editora-chefe da Revista de Estudos da Linguagem. Vocês estão percebendo, né? Chamamos só editores de boas revistas. E o Marcelo Módulo, por fim, que eu já vou tratar mais como da casa, porque ele é do GEL, né? Foi presidente do GEL na última gestão da USP, é professor da Universidade de São Paulo, tem pós-doutorado aqui na Unicamp, trabalha com a linguística, psicologia, morfossintaxe do português, de cognitivo funcionalista. Marcelo Módulo já foi de estudos linguísticos, que é a nossa revista da Associação, né, do GEL, do Grupo de Estudos Linguísticos, levou a estudos linguísticos a nota A2, né? Ele é editor da revista do GEL, em outra revista da nossa associação. Então, vamos lá, vocês querem ouvir ele, gente. Qual vai ser a ordem? Bom, pessoal, boa tarde. Antes de a gente começar, eu tenho um recadinho super legal. A gente vai passar a lista de presença, né? Não esqueçam de assiná-la. E ela está numerada, porque ao fim das mesas e das conferências a gente vai fazer um sorteio de livros, tá? Mas só vai receber o livro quem tiver assinado e quem estiver aqui, estiver assinado, né? Estiver aqui no momento do sorteio, tá bom? Obrigado. Vamos lá, então. Gente, passo a palavra, então. A gente vai fazer na ordem. Raquel, Janaína, Marcelo. Léo, você pode passar aqui os slides? O microfone está ligado ali? Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Tá. Eu vou falar um monte como uma metralhadora, então não vou... Só vou dizer que é muito bom estar aqui, casa cheia. Então, não... é para lá? Então, eu transito por vários lugares, e desses vários lugares eu tenho vários olhares sobre a publicação acadêmica, né? Hoje eu sou editora da revista da Abralin, eu assumi a revista da Abralin em um momento de transição,
né? Migração de base, ela saiu de uma base da UFPR e foi para a própria base da Abralin, e gradativamente a gente começou a implementar um modelo de ciência aberta, né, de avaliação aberta, vou falar mais um pouquinho na frente, mas em outras instâncias eu também lido com questões de publicação, né, desde a avaliação, né, tive recentemente no CNPq, até a minha própria formação enquanto pesquisadora. É consenso para a gente que a nossa carreira, enquanto cientistas, depende de uma lista de publicações. É por meio dessa lista de publicações que a gente decide financiamentos, é por meio dessa lista de publicações que nós decidimos acesso, né, à pós-graduação, quem vai entrar no mestrado, no doutorado ou num posto de professor. Então, é importante quem está aspirando, né, à pós-graduação também já começar a ter a sua publicação para formar o seu portfólio e conseguir potenciais orientadores ou vagas na pós-graduação. Isso requer um plano estratégico, né? Publicar o quê, aonde, a que ritmo, com quem. Uma lista de publicações, vejam que eu falei em lista, né? Não necessariamente um currículo. Isso tem levado a uma crescente de volume, né? E esse volume de publicação, né, particularmente não tem levado a grandes incrementos e avanços na ciência. Então, particularmente, né, depois do avanço da publicação online, nós aumentamos exponencialmente a quantidade de publicações. Ficou mais fácil, né? E a nossa avaliação ainda é por métrica quantitativa. Isso leva a coisas como quanto mais quantidade eu tenho de trabalhos, maior a minha lista, mais potencialmente eu capto recursos, conquisto posições acadêmicas. E a gente vive hoje um dilema entre a quantidade e a qualidade. Então, muitas vezes, as pressões quantitativas nos levam a tomar decisões que envolvem o corte em subprodutos mínimos publicáveis, né, para eu ampliar a quantidade de coisas a colocar na lista. Tem um nome para isso, ciência salame. Isso tem problemas e também tem um outro aspecto, né? Muitas vezes nós entramos num loop do mais do mesmo. Mais do mesmo não necessariamente negativo, a reprodutibilidade é importante para validação de teoria, confirmação de resultados, mas às vezes a gente entra num caminho que é um tanto nefasto, né? Eu já vou chegar nele. No seminário de meio termo da CAPES, de avaliação das pós-graduações, ano passado, um dado que foi apresentado que causou um pouco de questionamentos foi que, no meio do quadriênio, tinha mais de 20 mil capítulos de livros publicados na área de linguística e literatura, né? E aí isso gera aqueles burburinhos. Nossa, quem lê isso tudo? Né? Diferentemente do que se prega no corredor, a CAPES não obriga ninguém a publicar, né? Não é a CAPES que nos obriga, somos nós mesmos, na nossa competição, em colocar itens nessa lista. Talvez a gente não leia esses 20 mil capítulos, mas o ChatGPT lê. Tanto lê que ele tem gerado mais artigos para serem colocados nessa lista de publicações. Então, recentemente, né, um fórum de editores científicos começou a mapear a quantidade de artigos publicados, né, em que não se tem ainda uma ferramenta para detectar o uso do ChatGPT, mas ficam as pistas de que uma IA generativa usou, do tipo, me desculpem, eu sou só uma IA, enfim. Ou seja, a gente está treinando máquinas, né, para produzir mais papéis, para empilhar nessa pilha. Talvez esteja nos adoecendo. Parece que a gente está, eu não sei quem é dessa tecnologia, né, no tempo do mimeógrafo, né, produzindo cada vez mais e isso não está reverberando. Isso é um problema, um grande problema. A ciência é muito mais do que a publicação. E a publicação, ela tem um viés. É um viés do resultado positivo. Então, geralmente, a gente só publica aquilo que deu certo.
Mas para cada coisa que deu certo, pelo menos na minha experiência, eu tentei umas 30 que deram erradas. E isso tudo vai para o lixo, isso tudo vai sendo invisibilizado. Isso vira o iceberg da ciência, né? O que a gente vê como resultado é uma pontinha daquilo que deu certo. E os meus erros, minhas hipóteses frustradas, minhas técnicas erradas, vão para baixo do tapete, elas desaparecem. Isso nos leva a uma relação um pouco tóxica na ciência. Para ter resultados inovadores, né, a gente precisa correr riscos. Dar errado faz parte. Mas a gente está num sistema de pós-graduação que espera certezas. E mais, são certezas com hora marcada. Eu tenho 24 meses para executar um projeto de mestrado. Eu tenho 48 meses para executar um projeto de doutorado. Mas eu tenho que ter um produto, né? E mais, é um produto e um periódico de alto impacto. E o meu título depende do sucesso, né? A minha defesa de dissertação ou tese, ela tem que dar certo. Então, isso, né, a gente fala tanto em adoecer na academia, nosso sistema ele começa a gerar um ambiente tóxico para isso. Isso faz, por outro lado, que a pós-graduação caminhe numa zona de conforto. Então, se eu tenho que ter resultados com hora certa e resultados positivos, é seguro caminhar num caminho já trilhado, correr riscos calculados, mas não mesmos. Então, é o que dá para fazer no prazo que tem, com uma chance de sucesso. E isso afeta o que publicar, né? Os resultados exploratórios, né, de um projeto de pesquisa, as conclusões, os trabalhos de conclusão, tese, dissertação, uma revisão crítica, sistemática, né, da literatura sobre um tema, resenha de livros. E isso nos leva a escolhas difíceis. Então, as revistas, isso não é coisa de uma revista, isso é geral, elas tendem, né, a publicar, né, resultados positivos. Então, se eu vou anunciar algo com um resultado negativo, ele já tem um viés de seleção de que talvez isso não seja tão prioritário. E, às vezes, a gente já escreve artigos, né, ou projetos também. A gente vê muito em projetos de pesquisa. Os nossos projetos são pouco inovadores, são tipo profecia autorrealizada. Então, não é uma hipótese. Eu já sei que vai dar aquilo. Eu estou calculando riscos, né, para que eu chegue a algum resultado, né? E isso nos limita bastante em termos de avanço. Bem, ao mesmo tempo, nas revistas acadêmicas, tem muito espaço para publicar. Só na área de linguística, o QualisCaps mapeia mais de 2.000 periódicos cuja área-mãe é linguística letras, fora as áreas adjacentes. Geralmente, quando a gente escolhe a revista, a gente procura pelo foco e escopo da revista. Lá tem um foco em língua, literatura, estudos teóricos aplicados, busca aderência ao tema nos dossiês, avalia o tipo de contribuição que a gente pode dar, a extensão, quantas páginas aceitas. Mas, na prática, o que guia nossas escolhas são 3 perguntinhas. Qual qualis? Né? O salame, né? É melhor publicar 2 artigos de 2 páginas numa A2 do que um de 25 páginas numa A1, porque 2 a 2 dá 140 pontos, 1 a 1 é 100 pontos, 140 maior que 100, então justifiquei minha escolha. E a que mais me preocupa, quanto tempo? Então, o Qualis não é a melhor métrica para decidir uma revista definitivamente. Primeiro porque o Qualis que a gente está se baseando hoje, ele valia para 2020. Quando fechar 2025, nada está garantido, né? A gente fala tanto em internacionalizar a pesquisa, mas lá fora ninguém sabe o que é Qualis, né? Então, e no próximo ciclo de avaliação, 2029, a medida não vai ser quantos Qualis, mas qual é a repercussão, né? É uma outra métrica. Do mesmo modo, né, considerando a repercussão, a ciência salame, né, se a gente pensa em fatiar a produção para ter mais pontos na lista,
se a gente quiser medir repercussão, e repercussão tem a ver com citações, um trabalho mais robusto tem mais chance de citação do que 2 trabalhos parciais. A questão que fica é o tempo, e aqui é o que me angustia enquanto editora, né? Porque a gente tem um processo que é o processo de avaliação. Então, é consenso, a gente formou um consenso na ciência que o avanço é mediado pelos pares. Então, nós temos especialistas no assunto que vão opinar sobre o manuscrito. Pode ser uma avaliação cega, né, em que autores e avaliadores não se conhecem, ou uma avaliação aberta, em que essa identidade é explícita. A ideia por detrás de uma avaliação de pares é garantir que aquilo está indo dentro da formação de um consenso, num corpo de evidências, consolidando aquele campo do saber. Então, na avaliação, qual o melhor processo? Então, eu fiz uma transição da avaliação cega para aberta. Então, hoje, a Revista da Brelinha é uma das primeiras que tem avaliação aberta. Então, tem ganhos e tem perdas e ganhos nos 2 modelos, não dá para tomar uma decisão. Então, na avaliação cega, né, o foco é o anonimato, então a gente daria muito mais ênfase à qualidade da pesquisa, impessoalizando o processo. Por outro lado, no processo aberto, né, a interação entre pareceristas e autores permite um avanço efetivo e acreditação da contribuição, né? Isso tem um impacto nos pareceres. Pareceres são produtos trabalhosos, demandam muito tempo, demandam muito esforço, e numa avaliação cega eles vão para a gaveta do esquecimento. Mas contribuem, mas eu não sei nem a quem agradecer depois. Agradeço aos meus pareceristas, né? Numa avaliação aberta, os pareceres são publicados junto com o manuscrito, a autoria acreditada, e a gente consegue avaliar aquele processo de construção do conhecimento. E, bem, assim, os contras, né? Uma avaliação cega não é tão cega assim, né? Com o Google eu acho rapidinho quem é o autor, não vamos parar com a hipocrisia. E, na avaliação aberta, por outro lado, existem os pareceres de conveniência, né? Eu não vou dizer para o meu colega escrever aqui que o trabalho é ruim, porque as pessoas vão me avaliar mal, que eu sou uma pessoa ruim na academia. Tem perdas e ganhos. Pareceristas são essenciais nesse processo, seja aberto ou cego. São voluntários, né, e colaboram, né? E para cada manuscrito, eu preciso de pelo menos 2 pareceristas. Todo mundo quer publicar, mas dá parecer. Né? Tem, né, os causos nos bastidores, né, de pessoas que mandam um artigo, mas não querem dar parecer. Então, aí, o que acontece? Isso impacta no tempo, né? Conseguir parecerista hoje é um processo demorado. Eu gasto mais tempo pesquisando pareceristas. A gente tem que mandar o convite, as pessoas, umas respondem dizendo que não, outras dizem que talvez, outras nem respondem. Então, em média, eu tenho que acionar 6 pessoas para chegar a 2. Né? Tem todo um processo que vai e volta, tá? Isso dá um tempo médio de 6 a 12 meses para publicação, certo? Agora, especialmente para discentes, né? Se o programa exige publicação para marcar qualificação ou defesa, comecem esse processo com 1 ano de antecedência. A gente recebe na revista toda semana perguntas do tipo: olha, se eu mandar hoje, sai até agosto? Porque senão eu não defendo. Né? Desculpa, nós não temos como responder isso, não está no nosso controle. A gente tem caminhos mais rápidos. Um deles é o caminho dos pré-prints. Os pré-prints são repositórios onde a gente compartilha versões em andamento, né, ou preliminares de um texto. Né? As revistas de avaliação aberta aceitam indicações de pré-prints. Então, olha, meu manuscrito está na base tal. O Cielo tem uma base de pré-prints, foi muito útil durante a pandemia e continua sendo. Né? A gente precisa começar a explorar mais os pré-prints. Né? Eles são rápidos para divulgar resultados, então coloquei, ele está lá no outro dia. Eles permitem contribuições, né, colaborativas, as pessoas podem contribuir.
Isso pode levar, inclusive, a novas autorias. Então, assim, um preprint em que uma pessoa que entrou na discussão dá uma contribuição significativa, a nova versão pode já incorporar essa autoria, isso promove redes de conhecimento. Quando ele estiver no ponto, ele pode ser publicado por uma boa revista, e as plataformas também computam a citação de preprints. A gente pode citar preprints, então isso dá uma agilidade. Bem, mas tem outros caminhos mais rápidos, as publicações predatórias. Pensem, se o aluno precisa publicar até agosto, ele está no meio de julho e a revista não vai aparecer, tem revista e vocês devem receber todos os dias um convite mediante pagamento. Então, assim, se tem mercado é porque tem demanda, né? A questão que a gente tem que refletir é se nós não estamos criando essa própria demanda. Né? O próximo ciclo de avaliação da CAPES de 2029 vai ter mudanças que vão numa direção, né? Isso já é público, a ficha já está sendo elaborada, as diretrizes já foram anunciadas. Então, nós não vamos mais medir listas, né, de quantos publicou, mas as métricas de impacto e repercussão. Então, onde e por quem é citado e o uso efetivo desse conhecimento em outros estudos, a métrica de citação. Além de outros aspectos, né, de transferência de conhecimento e popularização da ciência, que eu não vou entrar aqui nessa fala. As altimetrias, né, por onde o texto anda circulando. Então, algumas revistas já incorporaram uns plugins de altimetria. Então, se vocês verem esses círculos coloridos, eles dizem, olha, quantos tweets, quantos Facebook, quantos blogger. Instagram não entra, tá? Porque Instagram o link não fica acessível. Então, tem muita gente investindo em Instagram, mas Instagram não rola. LinkedIn entra, Mendeley, mas Instagram, que é o favorito dos brasileiros, não rola. Os números de citações, né? A base que querem impor é o Web of Science. O Web of Science não é bom para a área de humanidades em geral, né? São poucas a revista. A Relin é uma revista que está na Web of Science. Tá ali, ó. Tem Scopus também, que é bastante restritos, mas o indexador, né, de citações que é mais democrático, tem prós e contras, mas é o mais democrático, é o Google Acadêmico. Então, um perfil de Google Acadêmico, ele pega de tudo, mas somos democráticos, né? Então, pega desde o resumo até a revista indexada, então ele é bem democrático. O Web of Science ele é extremamente elitista, só computa a citação de revista que está na Web of Science. Então, o escopo é mais restrito. A quantidade, né, não mede repercussão. Então, se quantidade medisse repercussão, o et al. Seria o autor mais importante da face da Terra. Foi o bug do Google Acadêmico que ele começou a entender o et al. Como autor, né? Então, ele era o autor mais importante da face da Terra. Já corrigiram, mas os prints são eternos. Né? Mas é importante saber, pelo Google Acadêmico, onde circula a nossa produção para escolher onde publicar e com quem dialogar. O meu artigo mais citado está na Relin, e ele não é citado por gente de linguística, ele é citado por gente de estatística. Então, vai entender. E eu jurava que eu dialogava com vários. Vai entender. E ele foi rejeitado na primeira submissão. A outra pergunta é, quem vai ler a nossa pesquisa? É tão ruim, né? Olha, talvez assim, a gente publica e ninguém lê, aquela lista de coisas e ninguém lê. Bem, a gente precisa começar também um processo de valorização das pesquisas. A gente fez um levantamento prévio por conta dos critérios de área do CNPq e também por umas recomendações para a CAPES. Algumas tendências a gente identificou e vale a pena a gente pensar. Quem quer ter seu artigo citado também precisa citar. Tem algumas áreas que sempre citam os mesmos autores, que são figurões, né, já consolidados. Algumas pessoas leem artigos nacionais, pegam todas as fontes e ignoram, né? Essas tendências são todas muito fáceis de mapear. E tem aquelas seletividades, né? Eu boicoto o grupo B porque eu sou do grupo A. Isso, com IA generativa,
isso fica super fácil de ver, certo? E eu vou recomendar 3 o Connected Papers, que é interessante. Coloquem os artigos lá e depois vocês podem ver quem citou, com quem eu posso dialogar. Então, a gente começa a ver nossas redes de repercussão, certo? O Litmaps, depois eu passo slide. eu não sei, deve ter algum repositório, né, para compartilhar os slides. O Litmaps faz a mesma coisa, certo? Eu coloco lá o artigo, eu consigo ver qual é a rede, quem citou meu artigo, quem não citou, quem pode citar, quem tem uma temática parecida. E o outro é o Research Rabbit. Aqui é se vocês conseguirem ver ali as bolinhas, são as redes formadas com os artigos, certo? A partir das citações. Então, depois eu vou colocar isso em algum repositório do GEL, alguma coisa assim, porque eu acho que é importante, até porque, assim, né, eu sei que tem muitas pessoas são contra as minhas posturas, né, eu acho particularmente muito tóxico exigir publicação e não dar condições para que essa publicação aconteça. Então, o programa de pós-graduação que exige publicação para marcar defesa ou para marcar qualificação, ele tem que ter uma revista para os seus discentes, tem que colocar seu corpo docente a dar parecer ali, não sobrecarregar revistas, porque, assim, 2 poucas revistas que não têm restrição de autores, por titulação, a Relin e a revista da Bralin. Então, chega muito trabalho de aluno. E quando a gente convoca, eu já fiz a experiência de convocar para pareceristas, professores daquele programa de pós-graduação que é o aluno, que está me dizendo que está desesperado para publicar, porque senão ele não defende, e a pessoa recusar. Então, a gente tem que começar um trabalho de sensibilização nessa direção, porque se temos problemas de saúde mental na pós-graduação, nós somos responsáveis também por isso. E eu também queria destacar e agradecer, né, ao GEL, por abrir esse espaço para a gente refletir sobre práticas. É papel das associações, né? Refletir sobre as práticas. A gente não tem que aceitar todas as políticas que vêm de cima para baixo, e elas vêm. Então, a gente precisa mobilizar as associações, que são os espaços onde a gente consegue chegar à ponta, quem está iniciante ou quem já é consolidado, e discutir, e formular documentos dizendo, olha, a nossa área tem esse perfil, nós não aceitamos isso, ou gostaríamos que isso fosse. Então, nesse sentido, eu agradeço o espaço. Também queria aproveitar para dizer que meu primeiro artigo foi numa revista do GEL, do tempo que era no CD-ROM. Na verdade, foi a transição do impresso para o CD-ROM. 2000, estou velha. Muito obrigada, gente. Obrigada, Raquel. Não, a ideia é exatamente essa. A gente entende que as associações têm um papel importante de promover esse debate, essa reflexão. Então, que bom, vamos continuar com as falas. Agora a gente vai para a apresentação da Janaína, então. Esse aqui, obrigada. Oi. Boa tarde a todos. Agradeço primeiramente o convite, né, para estar aqui com os colegas. Estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês hoje. Bem, o convite foi para a gente falar sobre algum aspecto, né, das publicações. Eu pensei em falar sobre pareceristas, mas eu acho que a Raquel já fez isso muito bem. A gente nem conversou antes, mas ela já fez isso muito bem. Então, eu resolvi falar sobre outra coisa, né, que também ronda bastante o nosso cotidiano, que é a rejeição. Né? A rejeição, então, se a mesa é como e por que publicar, acho que eu vou falar como, às vezes, a gente não publica. Né? Então, vou falar alguns aspectos da rejeição no processo editorial. Né? Então, por que eu resolvi falar sobre a rejeição? Um dos aspectos eu já adiantei, né, junto com a questão do parecerista, junto com a questão de urna, né, de vamos conseguir pareceristas, não vamos conseguir parecerista para esse texto.
tem a questão de se o texto vai ser aceito ou não, né? E nesse sistema de produtivismo que a gente está, muitas vezes as pessoas estão realmente contando aqueles pontos, elas contam pontos, né? Então, elas contam pontos assim, se esse texto não for publicado, eu vou fechar com tantas notas no quadriênio, eu preciso saber se o texto vai ser publicado, se ele não vai ser publicado, né? Então, isso também vira uma questão muito grande para nós, como editores e, obviamente, como autores, né? Nós também escrevemos, também queremos que nossos textos sejam publicados, como orientadores, né? Então, também é um tema que paira muito, né? É a sombra da publicação, é a rejeição, né? Então, tendo já percebido os padrões aí na Relin, mas que com certeza extrapolam a Relin, né? Achei que seria uma fala pertinente a gente falar um pouco sobre isso, tá? Na Relin, ou em qualquer revista, a gente tem basicamente 3 fases com o manuscrito, né? Independentemente de a revista anunciar essas 3 fases ou não, né? Então, primeiro, a gente tem uma checagem prévia quando o artigo é submetido. Então, a gente checa de acordo com as diretrizes da revista, né? Vê se esse texto obedece minimamente ao template da revista, por exemplo. Faz uma checagem conceitual, a gente dá uma lida no texto e fala, ok, isso aqui tem uma cara de artigo científico, mesmo se eu não for daquela área, isso tem uma cara de artigo científico, tem citações, eu consigo ver um problema claramente aqui, tem uma estrutura de artigo científico, né? E uma checagem ética, né? Para plágio, antiplágio, e também para comitê de ética, dependendo do tipo de artigo, né? Então, se o artigo passar nessas 3 checagens que a gente faz, ele é enviado para os pareceristas. Se ele não passar, ele já é rejeitado nesse ponto, né? Que é o que a gente chama de desk rejection, ou o que se chama lá fora, né, de desk rejection. Depois o texto é enviado para os pareceristas, e é aí, geralmente, que a gente acha que acontece a rejeição. A maior parte da rejeição acontece antes disso, né? Mas geralmente a gente pensa que a rejeição acontece aí. E daí a gente tem a avaliação normal, sobre a qual todos nós falamos o tempo inteiro, né? Um parecerista aceitou, outro parecerista recusou, foi para o terceiro parecerista, né? Ou algumas situações no meio disso, é um pouco mais difícil, mas às vezes acontece, o parecerista fica hesitante, ele não fala nem sim nem não, você tem que ler nas entrelinhas, né? Isso acontece também. Mas, em geral, é sim, não, sim, 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 ok. E depois, né, depois dessas avaliações, o artigo é aceito ou rejeitado, né? E na versão final ele quase nunca é rejeitado, porque ele responde aos pareceristas, faz as modificações que ele acha pertinente, né? As que ele não acha pertinente, ele defende porque não seriam pertinentes, e faz mudanças no template de acordo com a revista. É muito difícil um artigo ser rejeitado nessa terceira etapa, tá? Então, eu vou me concentrar mais nessas 2 primeiras etapas. Tá. Nessa primeira etapa aí, que é a etapa da checagem prévia antes de ser enviado para o parecerista, que é a que a gente chama de desk rejection, é onde a maioria dos textos fica, né? A maioria dos textos rejeitados fica nessa etapa, né? É mais difícil, não que seja impossível, obviamente, todos nós já tivemos artigos rejeitados, né? Mas é mais difícil que ele seja rejeitado por conteúdo em comparação com essa primeira etapa, tá? E daí, o que acontece aí nessa primeira etapa? A observação da macroestrutura do template da revista, né? Como eu disse, então, todas as revistas têm um template, a gente olha nessa primeira etapa se o artigo tem alguma, né, tem alguma semelhança com a estrutura do template. A gente não mede o artigo com régua nessa etapa, né? Isso é mais no final, né? E é muito difícil que o texto seja rejeitado por não seguir o template nessa etapa. Isso somente acontece se o texto está completamente fora das regras da revista. Isso acontece mais com textos de fora, textos estrangeiros. Então, você pega um texto de 60 páginas em papel A5, né? Geralmente um texto que foi submetido para os Estados Unidos, para alguma revista dos Estados Unidos, foi rejeitado, e a primeira revista que eles acharam no Google, eles mandaram, né? Então, você vê claramente que é um texto que não está no perfil. Isso não acontece tanto com textos brasileiros, com textos escritos por brasileiros que mandam para a Relin ou para qualquer revista. Isso acontece mais com textos reaproveitados e de outros países. Foi?
Depois passamos aí para a checagem conceitual, em que a gente vê se tem umas regras, se seguem, né, regras mínimas de discussão científica em termos de linguagem, problema bem exposto, diálogo com a literatura, né? Então, assim, se tem alguma estrutura de artigo científico. Aqui a gente já tem, às vezes, mais artigos retidos do que em comparação com a etapa anterior. E aqui acontece bastante com trabalho de pós-graduação. A gente fala, isso é um trabalho de pós-graduação que foi elogiado como um trabalho de pós-graduação e agora está sendo submetido como um artigo, né? É o mais comum de a gente ver aqui nessa etapa. E um trabalho de pós-graduação, muitas vezes a problematização do texto não está no texto, ele estava na aula, né? Então, ele fazia parte da aula, né? Então, isso acontece um pouco mais aqui nessa etapa. A etapa em que a gente efetivamente tem problema, né, dessas 3 etapas que a gente tem mais problema, talvez seja a de checagem ética, né, em que a gente olha se o texto tem evidência de plágio ou antiplágio, se o texto está anonimizado, que não é um problema muito grande, muitas vezes eu vejo que o texto não está anonimizado, eu mesma anonimizo o texto, esse é o menor dos problemas nessa parte, né. E se o texto apresenta aprovação de comitê de ética, caso tenha experimentos com seres humanos, né. Como eu disse, aqui tem algumas coisas que eu já disse, que eu já me adiantei, mas, como eu disse, essa terceira etapa, que é a etapa ética, né, é onde a gente tem mais problemas, né, e especialmente quando a gente está falando de autoplágio, né, eu acho que tem um consenso na área de que plágio é errado, de que eu não posso copiar as ideias de outros artigos, de forma integral, mas autoplágio, a gente ainda não tem uma cultura sobre isso, né? Existem muitos artigos com partes extensas de publicações anteriores, então eu acho que a gente tem um problema de formação, né? Isso não é má-fé. Acho que nós não estamos com um problema aí de má-fé, é um problema de formação do quanto eu posso aproveitar do que eu já fiz, né? Como eu posso dar crédito ao que eu já fiz? Como eu posso incorporar isso nas outras coisas? Porque, obviamente, é incremental o que todos nós fazemos, né? Nenhum novo artigo nasceu do zero. Mas, quando a gente fala com os autores, muitas vezes, a gente vê a surpresa deles, porque muitas vezes é algo que eles não pensaram, né? Assim, como exatamente eu vou me apropriar do que eu já fiz anteriormente, né? Então, essa parte dessa checagem aqui é uma parte em que a gente tem problemas expressivos, né, em que mais textos ficam retidos, e é uma parte, como eu disse, em que a gente vê a surpresa muitas vezes. Tá? Algumas coisas, obviamente, um parágrafo ou outro que veio de outro texto, isso pode ser consertado, né? Mas outra coisa é quando a gente vê uma semelhança tão grande que leva à rejeição do texto. E isso acontece, como eu disse, nessa primeira etapa, muito rotineiramente. Ok, daí a gente passa para a segunda etapa, né, que é a rejeição pelos pareceristas. E daí, como eu disse, é a rejeição como a gente pensa que ela normalmente acontece, né? Então, nessa etapa, o que a gente espera? Que haja uma análise minuciosa do conteúdo, né? Os pareceristas vão lidar aí com o conteúdo do texto, né? E quando nós temos rejeição nessa etapa, o que é mais comum é que os pareceristas falem de falta de originalidade, né? Que é uma palavra um pouco vazia nesse contexto, né? Com os anos lendo pareceres, você vê que a questão não é originalidade, né? Basicamente, o que leva um parecerista, na maior parte dos casos, né, existem casos e casos, né, mas na maior parte dos casos, é uma falta de reflexão, né? Então, um texto que vai recategorizar algo que já estava categorizado há muito tempo na literatura. Ele categoriza de outra forma, sem falar por quê, né? É muito comum aí que esse texto seja rejeitado por falta de originalidade. Mas, na verdade, o que o parecerista quer dizer, por que você mexeu no mundo como ele estava, né? Isso sempre foi feito dessa forma. Por que agora você fez de outra? Você tem que dar alguma justificativa para isso, né? Isso acontece muito quando tem mudança de quadro teórico. Então, algum tipo de fenômeno sempre era examinado naquele quadro teórico. Aí a pessoa examina em outro quadro teórico, sem falar as vantagens ou problemas do quadro teórico anterior, as vantagens do novo, os problemas do anterior. O parecerista fala, bem, acho que isso é só uma metalinguagem nova. Tá? Esse é um caso comum aí de rejeição, né,
pelos pareceristas, né? Outra questão seria o reconhecimento aí de limitações às propostas e soluções alternativas. Também é comum, né, e até faz uma ligação com a fala da Raquel, de a gente esconder os problemas, né? Então, o texto vem falar, olha, isso aqui dá conta de tudo, né? Dá conta de todas as categorias dessa, enfim, de qualquer fenômeno linguístico aqui. E se o autor falasse, olha, dá conta de muitas, mas algumas eu varri para debaixo do tapete, eu não consegui lidar com elas, né? Isso é normalmente mais valorizado do que quando o autor não fala, né? Quando o autor não fala, o parecerista acha que ele não reconheceu, mas muitas vezes ele não falou porque ele achou que o texto passaria, né, se ele não falasse. Então, muitas vezes, o que se chama de falta de originalidade, que é um sintagma nominal muito comum em pareceres, é, na verdade, uma falta de reflexão, né? Porque original, temos poucas coisas hoje em dia, mas assim, o que a gente pode refletir a partir daquele novo posicionamento, daquela nova análise, né? E das limitações das propostas e soluções alternativas. Outro caso aí de rejeição pelos pareceristas é quando não há adaptação, e aí a gente já muda um pouco o assunto, né? Quando não há adaptação de outros gêneros textuais para o formato de artigo da revista, ou seja, isso não está tão claro, né? Mas, à medida que você vai lendo o texto, você vai vendo que ele é um capítulo de dissertação, um capítulo de tese, porque há muita ênfase numa uma revisão de literatura, 20 páginas de revisão de literatura, depois alguma contribuição, né? Quando, na verdade, no artigo, a revisão de literatura ela tem menos ênfase, a gente fala mais um pouco da nossa abordagem, enfim. Né? Não está tão claro ali que aquilo é um capítulo de tese, mas no espírito é. Isso também leva a uma rejeição por motivos diferentes. Né? Ok. E daí a gente passa a um caso em que talvez as rejeições dos pareceristas sejam um indício de inovação, né? Que é uma parte do título aí da minha fala, né? Então, a gente tem um aumento de textos, e, de novo, estou falando da Relim, mas eu imagino que em todas as revistas, né? De revisões sistemáticas de literatura, de textos sobre construções de corpos, construções de bancos de dados. E, nesse caso aqui, né, é um caso em que, muitas vezes, os pareceristas não estão confortáveis, né? Eles não estão muito confortáveis para lidar com esse tipo de texto. Então, aí a gente sai de um texto mais tradicional, que são os textos que eu escrevo, inclusive, né? São os textos mais tradicionais, que você tem um fenômeno, faz uma análise do fenômeno com uma teoria, e você vai para textos que você começa a falar de banco de dados, em replicar algumas coisas, né? Replicar experimentos. Os pareceristas não ficam à vontade, de forma geral. Os pareceristas somos todos nós, né? Todos nós aqui somos pareceristas, mas os pareceristas como um todo, eles não ficam muito à vontade com esse tipo de texto. Então, assim, às vezes tem rejeição, mas tem muita titubeação. Acabei de criar uma palavra, eu acho, né? Então, assim, titubear, né? Eles ficam assim, bem, isso aqui é original, aí entra a palavra original de novo. Isso é original, fazer uma revisão sistemática é original, fazer um banco de dados, falar sobre os problemas de se fazer um banco de dados é original? Será que fazer uma revisão sistemática não é a crítica? E muitas vezes eles mostram essa dúvida no parecer. Tá? Então, a gente tem rejeições pelos motivos tradicionais, como eu disse, que falta de originalidade basicamente quer dizer falta de reflexão. Mas a gente tem rejeições também porque a gente está tendo uma mudança de perfil de publicações, né? Que a gente passa a ter metapublicações, publicações sobre publicações, publicações sobre construção de banco de dados, publicações sobre, enfim, reprodutibilidade de dados. E aí é um terreno que muitos de nós não estamos confortáveis. Tá? Aqui a gente tem também uma rejeição que sinaliza o quão não confortáveis a gente está com isso. Tá?
E aí essas mudanças no perfil das publicações, né, que não necessariamente retratam o estado da arte de um fenômeno, uma análise para o fenômeno, devem levar também a mudanças nas concepções dos pareceristas, né? Então, daí a gente vai ter que pensar, bem, o que é um estudo original agora? Já que a gente sempre está procurando originalidade, mas, no fundo, a gente está procurando reflexão, não é originalidade, embora a gente use esse sintagma, né? Quais são os parâmetros que a gente vai usar agora para falar de um texto que retrata a construção de um banco de dados, para falar de um texto que faz uma revisão sistemática sobre algum fenômeno da literatura? O que vai ser originalidade aí, né? É isso que ainda não está bem estabelecido para nós como campo e que transparece em algumas rejeições. Tá? E, assim, sumarizando, que lições a gente pode tomar, então, das características principais de rejeições do texto? Na parte desk rejection, como eu disse, a gente tem uma questão que é a questão do autoplágio, né? E aqui a gente está lidando com uma falta de informação explícita sobre os limites entre uma publicação e outra, né? O quanto eu posso aproveitar do que eu já fiz, né? Então, se a questão do plágio está muito bem estabelecida para todos nós, a do autoplágio com certeza não está. Ela não está. E quais são os mecanismos que eu posso aproveitar, que eu posso usar para aproveitar meus trabalhos prévios, né? Na revisão por pares, como eu disse, a reflexão é mais importante que a originalidade, né? E é isso, muitas vezes, que os pareceristas vão procurar, mesmo que você esteja falando mais do mesmo, né? Como a Raquel falou, muito do que a gente publica é mais do mesmo. Inclusive, eu acho que se os estudos fossem muito originais, eles não iam ser publicados, né? Muito do que a gente publica é mais do mesmo. Mas se você tiver alguma reflexão incremental, é isso que vai fazer, muitas vezes, o texto ser publicado, né? E a gente tem uma questão para o campo, quando a gente fala aí de rejeição, né? O que a gente vai chamar de original agora, já que a gente tem esse novo perfil crescente, ainda tímido em algumas revistas, né? De novo pensando na Relim, mas um perfil crescente de publicações sobre construção de corpos, sobre construção de experimentos, não exatamente sobre análise de um fenômeno, né? Então, o que a gente vai chamar de original, o que a gente vai valorizar nesses novos estudos. Por último, acho que ficou muito pequeno, mas, por último, né, eu também quis falar de rejeição, porque eu acho que é uma questão muito pesada, né, assim, para muitas pessoas. Isso é tomado, às vezes, de uma forma muito pessoal. Então, de novo, falando de pareceristas, tem pessoas que não dão parecer se elas são rejeitadas, né? Isso é sério. Então, acho também que eu quis falar um pouco sobre isso também, da gente tentar pensar nisso de uma forma mais leve. Daí eu lembrei desse livro, tem o link aí, é um livro de acesso aberto, né? Que é um livro sobre... O nome é escrita acadêmica, mas é um livro sobre vida acadêmica em geral. Como você gerencia seu tempo, né? Como você lida com rejeição, né? E ela tem alguns modelos, como, por exemplo, essa planilha, em quando você atinge 100 rejeições, você dá uma festa e queima os pareceres, né? É um livro muito, muito engraçado, muito legal de ler. Ele é de acesso aberto. Então, se vocês googarem o nome, vocês vão achar o livro. Está em inglês, mas vocês vão achar o livro. Ele é muito, muito bom, tá? Então, acho que é isso. Obrigada. Super obrigada, Jana. Gente, eu estou sabendo assim que está enchendo, né? Tem o anfiteatro também. Então, isso é bom. Venham cedo para as sessões. E a gente vai passar agora para a fala do professor Marcelo Moda. Boa tarde. Vocês me ouvem? Desligado. Boa tarde. Eu queria agradecer também ao convite feito pela diretoria, pela comissão organizadora, a professora Lívia, Tiago e a Daiane, né? Também a apresentação generosa aí da Lívia, da casa, né? Também é um prazer dividir aqui a mesa com a Raquel e a Janaína, que já falaram praticamente tudo sobre publicação, mais perto. É que está desligado, Marcelo. Tá ligado? Tá ligado. Melhor, Ronald? Agora sim. Obrigado. Eu marquei aqui uma leitura, né? Escrevi alguma coisa para ir lendo, comentando, eu acho melhor. Mas para o início de conversa, né?
A qualidade de um artigo, de uma publicação científica, é determinada por vários indicadores nacionais e internacionais. Esses indicadores, surgidos da explosão informacional e da rapidez do conhecimento no mundo digital, estabeleceram critérios que as publicações devem atender, né? Mas, como bem colocou a professora Raquel, que nós não devemos concordar, talvez, né? Essa dinâmica transformou a quantidade de publicações em uma moeda de troca com benefícios que, agregados à mercantilização da produção científica, impactam significativamente a prática da pesquisa. Nesse texto, apresento minha experiência como editor das 2 revistas do Grupo de Estudos Linguísticos de São Paulo. A Estudos Linguísticos, né, começada em 78 pelo professor Hilari, e a revista do GEL, em 2002, pela Cristina Altman, da USP. Né. As 2 revistas com perfis diferentes, né. A Estudos Linguísticos publica produções dos seminários, né, é fechada, né. Nos anos que tivemos a Escola de Estudos Linguísticos, ela foi aberta para associados, né, que não participaram da escola, enquanto que a revista do GEL é chamada aberta, né. Abordarei o caminho percorrido para consolidá-las como periódicos de classificação A2, tentando focar aí nas boas práticas de avaliação científica, nas orientações da CAPES e nos papéis dos principais atores envolvidos. Além disso, discutirei como o trabalho intelectual e o respeito à produção acadêmica devem ser os elementos centrais de um bom periódico científico, né. Eu sempre brinco com o Milton, que é o nosso auxiliar editorial, que nós fazemos arroz com feijão, mas um arroz com feijão de qualidade, que chegou em A2, né, e que a gente espera manter. O contexto da publicação científica, né, 1.1 seria a explosão, que eu chamei de explosão informacional, e a rapidez do conhecimento. A era digital trouxe uma revolução na forma como o conhecimento é disseminado, né. A internet possibilitou o acesso rápido e amplo a uma quantidade enorme de informações, permitindo que a ciência se mova a uma velocidade sem precedentes. Esse fenômeno, conhecido como explosão informacional, apresenta tanto oportunidades quanto desafios. Por um lado, pesquisadores podem compartilhar suas descobertas de forma quase instantânea com a comunidade global. Por outro, a necessidade de se manter atualizado com o volume crescente de publicações pode ser avassaladora, né. A Raquel lembrou aqui da questão do CD, que as primeiras publicações do GEL, da Estudos Linguísticos, eram feitas em CDs, né. Na minha época também, acho que um pouco depois da Raquel, nós fazíamos o impresso e colocávamos em disquete. Os mais jovens aqui não vão nem conhecer o disquetinho de plástico dentro do envelope, né, e mandávamos para publicação, para ser examinado para publicação, né. Além disso, a democratização do acesso à informação significou que mais pessoas em todo o mundo podem contribuir para a ciência e se beneficiar dela. Isso aumentou a diversidade e a riqueza das pesquisas, mas também levou a uma maior concorrência e a uma necessidade constante de inovação e relevância. Mas quais são esses indicadores de qualidade científica, né? Para lidar com essa enxurrada de informações, surgiram indicadores de qualidade científica que ajudam a identificar quais publicações são confiáveis e relevantes, né? Entre esses indicadores estão os índices de impacto, né, que nós já conhecemos, a qualificação dos periódicos pela CAPES, né, que eu falo um pouquinho mais dela embaixo, apesar de nós conhecermos bem, e outros critérios internacionais. Esses indicadores são essenciais para garantir que as pesquisas publicadas contribuam de forma significativa para o avanço do conhecimento em suas respectivas áreas. Os índices de impacto, por exemplo, medem a frequência com que os artigos de um periódico são citados em um determinado período. Já a qualificação CAPES classifica o periódico em diferentes estratos, né? O extrato que nós temos até 2020, como a Raquel colocou, né, também não atualizado, né, dividido em A1, A2, A3 e A4, né, B1, B2, B3, B4 e B5 e C. Foi isso que está lá no Sucupira, né? Com base em critérios como a periodicidade, a internacionalização e a avaliação pelos pares. Essas classificações ajudam pesquisadores e instituições a direcionar seus esforços e recursos para publicações de alta qualidade, né? Mais ou menos a divisão que nós temos dos extratos até 1 a 4, né,
A1 até A4, extratos mais elevados, indicando revistas de excelente qualidade e alto impacto na área. B1 a B3, extratos intermediários, que incluem revistas de boa qualidade, mas com menor impacto relativo às categorias superiores. E B4, B5 e C, extratos mais baixos, né, que geralmente incluem revistas de qualidade inferior, né, com impacto limitado ou que estão começando a se desenvolver. Mas, em 2, o que eu chamo dessa mercantilização da produção científica, né? 2.1, a quantidade como moeda de troca. A pressão por produtividade acadêmica tem levado ao que chamo de mercantilização da produção científica. Instituições e pesquisadores são frequentemente avaliados pelo número de publicações que produzem, o que pode criar um ambiente em que a quantidade é valorizada mais do que a qualidade. Fato, como a Raquel já frisou bem no início. Este cenário gera benefícios imediatos, como financiamento e reconhecimento, mas também pode comprometer a profundidade e a originalidade das pesquisas. O modelo de negócios de muitas editoras científicas também contribui para essa dinâmica, né? Eu acho que é meio comum, várias pessoas aqui já receberam, eu às vezes leio um paper ou alguma coisa em determinado lugar e vem um convite para que se publique, nem é um PowerPoint, que se publique o artigo nessa determinada editora, que estão querendo compor um livro e tal, né? Cobranças por publicação e assinaturas caras incentivam a publicação em massa, às vezes em detrimento da qualidade. Isso cria um ciclo onde a pressão por publicar rapidamente pode levar a revisões apressadas e a uma menor vigilância quanto à integridade científica. Bem, que impacto isso pode ter no processo da pesquisa, né? A mercantilização impacta diretamente no processo da pesquisa. Pesquisadores podem sentir-se incentivados a dividir seus estudos em múltiplos artigos menores, conhecidos como salami slicing, né, o que a Raquel já comentou também, para inflar seus números de publicação. Além disso, a pressão para publicar rapidamente pode levar à diminuição do rigor científico, resultando em trabalhos de menor qualidade. Essa dinâmica também pode desmotivar os pesquisadores, eu acho que é uma coisa que é importante dizer, né, a investir tempo em projetos de longo prazo, né, e maior profundidade, que podem não resultar em um grande número de publicações, mas são essenciais para o avanço do conhecimento. O foco excessivo na produtividade pode, portanto, limitar a inovação e a exploração de novas áreas de pesquisa. Mas, e falando detidamente a minha experiência nas duas revistas do GEL, né? A revista Estudos Linguísticos e a revista do GEL são publicações científicas do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, desde 1978 e 2002, como havia dito. Ambas têm como missão disseminar pesquisas relevantes na área de linguística, né, promovendo o intercâmbio de conhecimento entre pesquisadores. A trajetória editorial dessas revistas envolveu uma série de desafios e conquistas, né, culminando na consolidação de ambas, nessa última avaliação, como A2. Só relembrando, né, a Estudos Linguísticos publica, desde sua criação, artigos que tenham sido apresentados durante seminários do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, por professores e pesquisadores, incluindo alunos de pós-graduação. A partir de 2020, a revista também aceita trabalhos de associados, desde com anuidade em dia, né? Foi a questão das escolas de estudos linguísticos, né? Nós tivemos 2 escolas de estudos linguísticos, e durante esse ano a revista tinha que ter uma produção, né, para ser publicada, além de comunicações. Sempre nas 2 escolas de estudos linguísticos foram colocadas comunicações, né, e aceitamos também trabalhos dos associados que estivessem em dia com a sua anuidade, né, e com a sua inscrição. A Estudos Linguísticos é um periódico eletrônico e anual composto por 3 volumes, né? São aceitas submissões em todas as áreas, né? Linguística aplicada, linguística teórica e letras, né? Apesar de poucos também, temos submissões na área de literatura, temos algumas submissões na área de literatura, né? E, curiosamente, se vocês abrirem a revista do GEL, né, um dos artigos mais acessados lá é um artigo sobre Manuel Bandeira.
né, sobre literatura, sobre Manuel Bandeira. Algumas coisas na área de clássicas também nós tivemos recentemente, né, e artigos assim muito procurados, muito acessados, resenhas, né, na Estudos Linguísticos. A chamada para a submissão de artigos é divulgada em período posterior ao seminário do GEL, e é necessário comprovar a participação no seminário para que a submissão seja aceita, né. O período para submissões de artigos é limitado ao intervalo de tempo determinado pelo editor da revista. Já a revista do GEL é igualmente de periodicidade quadrimestral. Tem por finalidade divulgar textos acadêmicos apresentados sob a forma de artigos, originais inéditos, resultantes de pesquisa individual e coletiva e resenhas críticas de interesse das áreas de letras e linguística, né? Principalmente a questão das resenhas críticas, né? Aqui eu falo no final que o editor também é um embaixador da revista, no sentido de ele estar sempre representando a revista, de estar sempre conversando com a revista, né? Eu acho que resenha é uma ótima oportunidade, né, principalmente para os mais jovens, né, treinarem aí o seu espírito crítico em cima de um texto publicado, de um texto publicado, um texto que mereça ser divulgado na revista, e nós temos essa possibilidade da publicação de resenhas, na revista do GEL, né, que não são mais avaliadas pelo corpo editorial, né. Eu achei melhor não serem avaliadas pelo corpo editorial, mas sim nós pegarmos sempre um parecerista bem específico daquele assunto, então eu desloco para um parecerista externo, né, para que saia realmente uma resenha bem lida, bem avaliada, né. A revista do GEL recebe submissões de artigos em sistema de fluxo contínuo, ao contrário dos Estudos Linguísticos, e também só aceita trabalhos submetidos à presença de pelo menos um doutor como coautor, né. Isso é um diferenciativo da revista Estudos Linguísticos, né, que a professora Cristina, na época, e o Conselho pensou em fazer uma revista com a maior participação de doutores, né. Uma revista que tem uma maior participação de doutores, um número maior de páginas, até 25 páginas, enquanto que a Estudos Linguísticos publica 15 páginas, né. E a Estudos Linguísticos ainda, né, tem o que eu poderia chamar de uma característica meio de anais de congresso, né, porque é uma revista, sim, né, mas ela publica o material que é apresentado no seminário, né. A revista do GEL aceita propostas para números temáticos, né, que devem ser publicados preferencialmente como o último número de cada ano. Até o momento, nós tivemos 5 números temáticos, 3 sobre minha editoria. Isso é um ponto muito importante para a internacionalização. Nós tivemos um sobre português do Atlântico, né, um sobre funcionalismo, e o terceiro agora sobre linguística da pandemia e pós-pandemia, né. E aí é muito interessante porque quando a tratativa é feita já com os editores convidados, no seguinte sentido: olha, você tem que trazer gente de fora aqui, e bons artigos de gente de fora. Então você tem que procurar, né, pessoas de fora, pessoas que escrevem em inglês, a revista aceita em inglês, francês ou espanhol, de preferência em inglês, né, mas bons artigos que passarão por avaliação, logicamente, né, mas que deem um diferencial, né, que façam um diferencial dentro da revista, né. Isso é fundamental, né. Além disso, eu gostaria de destacar também um acervo enorme de Estudos Linguísticos, né, que eu espero que um dia a gente tenha caixa suficiente para colocar DOI em tudo aquilo, né, que é assim um acervo maravilhoso que está lá, mas que é pouco localizável, né, como o DOI, né. Que o DOI é a cara do RG da revista, né, a maneira de você localizar melhor a revista, né. Como que eu acho que surgiu esse caminho aí para a consolidação como A2, né? Eu acho que exigiu a implementação de estratégias rigorosas de avaliação e publicação, né. Eu me lembro que na revista do GEL chega a pedir até 4 pareceres quando havia dúvida sobre um artigo, né. 4 pareceres, né. O terceiro achava que não estava legal ainda, pede mais um, né. Trancava um pouco? Sim, trancava um pouco o fluxo, né. Aí, como os colegas falaram também, parecerista, a gente precisa ficar lá catucando, né. Catucando, eu às vezes faço isso do meu e-mail pessoal, né, do meu e-mail pessoal, que as pessoas que estão aqui, alguns me conhecem por isso, por ser meio chato,
olha, tem um e-mail meio padrão, educado, né? Mas mandando, olha, por favor, será que você teria um tempinho para ler esse artigo, para fazer esse parecer? É muito importante, porque acho que é um artigo que daria um retorno interessante. Você é um leitor especializado nessa área, né? Porque senão não sai. Às vezes as coisas emperram, né? Emperram muito, né? Mas o que essas práticas, né, o caminho para a consolidação do A2, por onde passamos, né? Isso incluiu a adoção de práticas editoriais que garantem a qualidade dos artigos, como a revisão por pares duplo cega, né? A transparência do processo de avaliação e a adesão às diretrizes da CAPES, né? Como a qualidade científica, né? Publicação de artigos de alta qualidade, né? Eu, quando vejo algum projeto, algo interessante, eu tomo a liberdade de conversar com as pessoas. Olha, você não quer mandar um artigo para a revista? Né? Você não quer fazer inserção de um artigo para a revista? Né? Eu acho que isso é a função do editor, né? Ele tem que sacoalhar a poeira desse jeito de procurar trabalhos bons para a revista. A periodicidade, né? A indexação, né? Nós temos as bases lá que nos ajudam, né? A impacto e reputação e a internacionalização que nós conseguimos fazer bem na revista do GEL, né? Por conta dos convidados estrangeiros e outras ações, né? Artigos de autores de várias partes do mundo e publicações em línguas estrangeiras, principalmente no inglês nesse caso, né? Enfrentamos desafios significativos, como a necessidade de atrair submissões de alta qualidade e a manutenção de um fluxo constante de publicações. Eu digo ainda que a internacionalização, em relação à revista do GEL, foi uma parte crucial desse processo. Trabalhamos para aumentar a visibilidade das revistas no exterior, convidando pesquisadores internacionais para contribuir e revisar artigos. A regularidade da publicação e a diversidade de temas abordados também foram fatores importantes para alcançar a classificação A2. Para esse ano, acredito que nesses dias já vai ser aberta uma chamada para historiografia da linguística para o número especial desse ano, né? Quem trabalha nessa área, por favor, esteja convidado a enviar o seu trabalho, né? Destacamos ainda que a publicação da nominata de pareceristas e o estabelecimento de um bom diálogo com a equipe editorial foram fatores cruciais para a criação do periódico científico de qualidade. A nominata de pareceristas, a gente consegue puxar pelo JS, tanto da revista Estudos Linguísticos como a revista do GEL. Nós publicamos a nominata que vai no terceiro número da revista todo ano. É uma forma de agradecer aos pareceristas, é uma forma de documentar o trabalho dos pareceristas, dos avaliadores, né? E também é uma forma de nós termos um pouco de um controle pelo JS de eu não mandar muitos artigos durante um ano para um parecerista. Eu mando no máximo dois. Né? No máximo dois. No máximo dois. Quer dizer, são algumas pessoas que são excelentes leitoras de artigos, né? A professora Raquel é uma das nossas pareceristas, né? Que fazem artigos, assim, pareceres muito detalhados, mas eu não posso estar lá sempre azucrinando a pessoa, né? Azucrinando a professora. Olha, tem outro artigo de sócio aqui na área de sócio, você não pode me dar uma ajuda? Não, tem que distribuir esse serviço, né? Tem que ser um trabalho comunitário nesse sentido, tem que ser um trabalho de todos para manter uma revista com qualidade, né? Eu mesmo, né, às vezes pego artigos e tento fazer pareceres longos, ou pareceres por escritos, né, retornando, dando um trabalho, né? Acho que ficou famoso na nossa área um parecer que uma das pesquisadoras de funcionalismo fez, né, com 8 páginas. Quer dizer, o artigo tinha 15, ela escreveu 8. Eu adoraria ter um parecer daquele, apesar do artigo ter sido negado, né? Eu adoraria. Né? Adoraria, porque era uma aula de linguística aí. Né? Destacamos ainda, a nominata de pareceristas, que lista os especialistas responsáveis pela revisão dos artigos submetidos, desempenha um papel essencial na credibilidade e integridade de um periódico científico. A transparência quanto aos revisores proporciona confiança aos autores, leitores e à comunidade acadêmica em geral. Saber que os artigos são avaliados por profissionais qualificados
e respeitados em suas áreas de atuação, garante que o processo de revisão seja rigoroso e imparcial, resultando em publicação de alta qualidade científica. Ele já me levantou uma plaquinha aqui, vou dar uma corridinha a mais aqui. Além disso, eu acho que o apoio fundamental do funcionamento da revista, eu falo em relação à revista do GEL, é da comissão editorial executiva, né? Porque todo problema grande que existe, que aparece, né, eu acabo passando dividido com essa comissão, né, que tem um professor de cada universidade por onde o GEL circula, né? Então, a ideia da escolha primeira era pegar um professor de cada universidade para que fosse 2 da Unesp, né, que fosse minimamente representada, né? A comunicação eficiente entre autores, revisores e editores assegura que o processo de submissão, revisão e publicação ocorra de maneira harmoniosa e eficiente. Um ambiente de colaboração e respeito mútuo facilita a resolução de questões e a implementação de melhorias contínuas no processo editorial, como a resolução de pareceristas externos, perdão pelo erro aqui, como o encaminhamento, né, a pareceristas externos às resenhas. O que podemos chamar de sinergia entre a nominata de pareceristas e a equipe editorial reflete-se diretamente na qualidade periódica. Quando ambos os lados trabalham juntos de forma transparente e comunicativa, é possível manter altos padrões de qualidade, rigor científico e ética na publicação. Este equilíbrio entre a avaliação crítica dos pareceristas e a gestão editorial eficaz resulta em um periódico respeitado e valorizado pela comunidade científica. Aí, novamente, eu brinco. Fazer arroz com feijão, mas fazer arroz com feijão bem, para a 2. Né? Portanto, a publicação da nominata de pareceristas, né, vamos pular esse pedaço. Além dessa comissão editorial executiva, eu gostaria também de destacar o trabalho do auxiliar editorial, o Milton Bortoleto, né, que alguns aqui já conhecem. Quer dizer, ele conhece muito bem o JS, tem experiência na publicação e ajuda de maneira muito eficaz no controle das duas revistas, né, no trabalho das duas revistas. Os critérios de avaliação. Né, os critérios de avaliação científica nas revistas, né, nas duas revistas, baseiam-se, como eu disse, na transparência, objetividade e rigor. A revisão por pares duplos é uma prática fundamental, garantindo que os avaliadores não conheçam a identidade dos pareceres e vice-versa, né? Fazendo aqui também a ressalva pelas boas colocações que a Raquel colocou sobre isso, né? Acredito, ajuda a minimizar vieses e a focar na qualidade do conteúdo. Além disso, a avaliação é baseada em critérios claros, como originalidade, relevância, clareza e rigor metodológico dos artigos. Durante a gestão de São José do Rio Preto, foi refeito todo o questionário da revista de avaliação, que eu acho que ajustou mais a avaliação dos artigos, né? Isso ajudou por demais. Bem, eu vou pular um trechinho aqui, né? Eu acho que temos uma modernização com o JS também, apesar de muito conhecido, né? É de se destacar a eficiência e a versatilidade do programa Open Journal System, uma ferramenta indispensável na modernização e automação das atividades editoriais. O JS nos permitiu criar um banco de pareceristas robusto e detalhado, composto por mais de 500 pareceristas, assegurando o processo de revisão por pares rigoroso e de alta qualidade. Eu consigo dividir esse campo de 500 pareceristas entre as duas revistas, né? E se os editores de estudos linguísticos puxam um parecerista, eu sei que ele está designado para algum artigo, então eu não posso sobrecarregar o parecerista. Eu tenho toda essa visibilidade no JS, né? Com o JS, temos acesso a um amplo conjunto de dados essenciais, como métricas de acesso aos artigos, registros de convites feitos e pareceres aceitos. Esse sistema gera automaticamente a nominata de pareceristas. Estou terminando. Um recurso que resulta de um controle meticuloso e garante também a automatização de tarefas repetitivas, como envio de dados para indexação em base de dados conhecidos, né? Adicionalmente, o GEL mantém convênio com a Associação Brasileira de Editores Científicos, a ABEC,
que nos possibilitou a obtenção de DOIs, né, para nossos artigos, para as 2 revistas, garantindo maior visibilidade e rastreabilidade das publicações. Além disso, também utilizamos sistematicamente o ORCID para todos os autores, provendo a padronização e a identificação única dos pesquisadores. Profissionalizar e gerir um periódico científico é uma tarefa que exige investimento financeiro. É necessário um servidor confiável para hospedar o JS, um auxiliar editorial bem treinado para lidar com autores, pareceristas e editores, e uma editora para revisar e finalizar o material antes da publicação. Apesar dos custos envolvidos, a busca por ferramentas gratuitas como o JS e a cotação de bons preços de editoração ajudam a reduzir essas despesas, tornando a gestão do periódico mais viável economicamente. Essas ferramentas e parcerias posicionam Estudos Linguísticos e a revista do GEL no mesmo patamar competitivo de revistas alojadas em portais consagrados, tanto no cenário nacional quanto internacional, reafirmando o nosso compromisso com a excelência editorial e a disseminação do conhecimento científico, né? Eu só vou fazer um resumo, então, porque não vai dar para terminar aqui, eu acho que eu exagerei na escrita, mas os papéis dos atores envolvidos, quer dizer, os números temáticos, os editores convidados, eles ficam responsáveis por todo o material, eu apenas acabo monitorando na questão da revista do GEL, né? Os avaliadores, essa retroalimentação do banco de avaliadores é feita de forma constante pelo Milton, né? Vez ou outra a gente solta aí um forms para os avaliadores, para qual área interesse eles trabalharem, né? E é isso, gente. Desculpa se eu me alonguei um pouco. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Gente, a gente tem uns 10 minutos para debate, para pergunta. Já tem uma pessoa inscrita. Eu vou pedir para quem puder. Oi, boa tarde. Eu sou Simone, da Federal do Rio Grande do Sul. Gostei muito das falas. E eu tenho aqui só alguns questionamentos, né? Assim, eu tenho feito pesquisa nos últimos anos na área de English for Research Publication Purposes. Já fui editora de revista, sou agora uma das editoras da Delta e fui coordenadora de pós-graduação, então eu falo de vários lugares, né? E, conforme vocês iam falando, algumas coisas me chamaram a atenção. Uma é, assim, através de estudos que eu leio e até que eu faço, eu acho que é uma certa insularidade das nossas áreas, e vou falar, em especial, da linguística aplicada. A gente inventa regras que parece que nos colocam em algumas camisas de força que outras áreas não têm. E vou levantar algumas. Uma, por exemplo, é o número limite de autores por artigo, né? Então, esses tempos, eu estava num grupo grande, a gente estava procurando revista para publicar, e assim, várias das nossas boas revistas limitam em 3 autores. O que é um contrassenso, tendo em vista que CAPES e CNPq tem feito vários editais em rede, que a gente precisa de 10 pesquisadores. Aí, o que a gente vai fazer? Tirar palitinho, quem são os 3 que vão publicar? Né? Então, eu acho que é alguma coisa que eu queria ouvir de vocês. Outra questão que também me chamou a atenção é vocês falando esse aumento de revisões sistemáticas da literatura, ou meta-análise, meta-síntese, seja como for que a gente chame. Mas será que isso não tem a ver com essa super obrigatoriedade de passar todo o trabalho por comitê de ética? Né? E tudo bem, eu acho que tem que passar, mas às vezes a gente tem um trabalho que é uma entrevista com uma pessoa
e fica 6 meses parado na plataforma Brasil. Então, o que está acontecendo? Muita gente agora está publicando o que gostaria de fazer, e não o que faz, porque, numa pesquisa de mestrado, hoje em dia, tu tem que ter um mestrando muito organizado para ele conseguir fazer trabalho com dados. Né? Eu sei que isso muda de universidade e de programa para programa, mas são coisas que me chamou a atenção. E uma outra coisa também, eu acho que foi a Raquel que trouxe o dado de 2.000 revistas, né, na nossa área. Também fiz um levantamento, assim, não foi um levantamento muito exaustivo, até comparando as áreas. E a nossa, apesar de ser a menor área, tem mais revista indexada do que as maiores. Tá? E muitas revistas A1 são nacionais, ao passo que tem outras áreas que quase não têm revistas A1 nacional. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas só gostaria de ouvir vocês, as opiniões sobre esses assuntos. Olha, infelizmente, gente, coffee break existe para isso, tá? Para continuar a conversa, que eu sei que o tempo está curto aqui, mas podem responder. A gente tem tempo. Então, Simone, eu concordo com as regras que saem da nossa cabeça e nos amarram. A revista da Abralin não tem régua de titulação, então já teve aluno de ensino médio, PIBIC Júnior, que não passou, mas não foi barrado por isso, certo? E eu acho que colocar limitação por titulação não é garantia de bons trabalhos. E a área de psicolinguística, em 2018, o ano que foi no FMG, fez uma carta pedindo para a Abralin tirar limites de autores, e nós tiramos limites de autores em tudo, porque, de fato, hoje tem áreas que são extremamente individuais, então, análise do discurso dificilmente vem trabalho em coautoria, mas áreas como psicolinguística, elas sempre vêm com, no mínimo, 3, 5, 10, 15, e a tendência é aumentar, especialmente quando se tratar de estudos multicêntricos. A gente tem muita revista, sim, de fato, e a questão é muita revista brigando entre si por parcos recursos, por trabalho voluntário. Talvez esteja no momento de a gente rever, né? Porque tem uma questão... O Marcelo falou de uma coisa que eu não falei, nem a Janaína, que é a questão de financiamento. É de graça, mas alguém paga a conta. Tá? A nossa área, no Brasil, particularmente, tem uma tradição de disponibilizar artigos sem custos para autores nem para leitores. Mas não é uma realidade de todas as áreas. Então, revistas que estão na plataforma Cielo, elas têm cada vez mais sendo compelidas, se não tiverem outra fonte de financiamento, a cobrarem taxas dos seus autores. E não é porque é uma publicação predatória, porque a diagramação tem custo, o DOI tem custo, a manutenção do servidor tem custo. Então, a gente começa a gerar uma conta a ser paga. Associações estão bancando, algumas instituições de maior fôlego têm como bancar, mas muitas revistas sobrevivem do trabalho voluntário artesanal dos seus editores, né? E isso também é uma coisa que a gente precisa discutir mais. Não sei se acho que eu não tenho muito para falar, eu só acho que muitas das regras que a gente vê em revista, que elas são tradicionais, então acho que as revistas não vão querer fazer uma coisa diferente. Então, eu entrei primeiro como editora assistente, fiquei um tempo... Você me pegou na transição, né? Que ela fez um volume temático, eu estava na transição. Eu fiquei um tempo, mas assim, as regras foram passadas por mim. Se eu perguntar para o editor antes de mim, de onde vieram essas regras? Gente, eu não sei se ele vai saber muito. Veio antes dele, né? Então, eu acho que a gente vê mais ou menos como as revistas, em geral, se comportam e a gente acaba fazendo isso, né? Acho que isso me lembrou um pouco um debate da Suzana Herculano, que era uma professora de biologia aqui no Brasil, na FRJ, e agora nos Estados Unidos, que ela falou, olha, eu sempre li que tinha não sei quantos trilhões de células no cérebro
dos seres humanos. E eu perguntava para todo mundo, mas de onde veio isso? Ah, sempre foi assim. Mas de onde veio isso? Sempre foi assim. E daí ela mediu e não era aquele trilhões de células. Então, acho que a gente está mais ou menos nessa etapa. Alguém tem que medir essas regras, de onde que elas vieram. Eu acho que não teria muito a acrescentar, Simone, mas a revista do GEL, ela também não tem uma quantidade de autores fixos, né? Quer dizer, pode ser aberto a quantidade de autores, né? E surgiu um caso semelhante, acho que a Raquel falou sobre a questão de psicolinguística, né? Mas eu me lembro um artigo de linguística computacional, né? Que havia várias pessoas que tinham feito vários trechos, então vários autores, isso até foi discutido na ocasião, né? Mas acabamos mantendo o artigo, né? Ele entrou no processo de avaliação, porque a participação aí múltipla de cada autor, né? Tem um amigo da geologia lá da USP São Paulo, ele fala, na nossa área é muito comum, né? Vários autores no artigo, porque às vezes alguém cuida de uma fórmula na parte química, alguém cuida aqui de um trabalho mais descritivo, então não dá para deixá-los de fora, né? Eu acho que todos compõem um paper maior, um artigo maior, né? Foi essa questão, nesse artigo de linguística computacional, foram mantidos, eram muitos autores, né? Mas a revista do GEL não mantém qualquer restrição quanto à quantidade de autores também. Boa tarde. Eu sou Ronald Bellini Mendes, da USP, e é uma curiosidade para vocês nessa mesa. Não me parece fazer parte da nossa cultura fazer resenhas com apreciação negativa. Parece que nossas resenhas no Brasil só fazem avaliação positiva. E eu gostaria de saber o que vocês pensam disso, se vocês acham que a gente deveria mudar essa cultura e, de repente, começar a aceitar resenhas que façam apreciação negativa também. 2 pontos. O primeiro, a gente perdeu a cultura das resenhas, certo? Dificilmente chega resenha para a revista, né? Na época da pandemia, eu criei um negócio lá para manter os alunos de pós-graduação ativos, que era resenhas de live, coisa doida, saiu da minha cabeça, mas funcionou, foi legal, durante um tempo, mas a gente perdeu a cultura de resenhas. A Delta era uma revista que tinha seção boas de resenhas, e muitos livros eu decidi ler por boas resenhas do professor Francisco Matos na Delta. Também eu acho que era basicamente que fazia as resenhas. A gente perdeu essa cultura. A gente também perdeu outra cultura que a Delta tinha, a cultura dos debates. Funcionalismo, formalismo. A gente está falando tipo rede social. Estou falando e ninguém me escuta. A gente perdeu a cultura de ler, discutir, replicar, e está fazendo falta isso. Está fazendo falta. Tem algumas coisas que estão me incomodando em relação a isso, e eu vou me pronunciar, mas não é nesse momento. Estou segurando aqui, mas não é nesse, sobre coisas que estão dizendo, por exemplo, mexeram numa coisa que para mim é muito caro, que é desmerecer o NURC. Então essa eu vou ter que responder. Eu não estou conseguindo me segurar, mas bem, eu não tinha pensado sobre isso até você falar, Ronald. Eu acho que eu nunca peguei uma resenha, e eu acho que minhas 2 primeiras publicações, a segunda e a terceira, foram resenhas, então eu acho que a gente tinha essa cultura também como alunos de fazer resenha, né, para começar a escrever. A gente não tem mais, eu não sei o que aconteceu, de fato. Mas eu acho também que, pensando que há uma apreciação positiva das resenhas de uma forma geral, eu acho que tem essa dificuldade que a gente tem hoje com o parecerista, né? Isso passa um pouco sobre a nossa dificuldade com o parecerista. Porque, uma resenha seria bastante escrutinizada se o parecerista tivesse lido o texto. Ele pode ser uma autoridade naquela área se ele tivesse lido o livro, né? Se ele tiver lido o livro, ele pode ter lido, né? Mas se ele tiver lido o livro, né, recentemente,
recentemente, então não é sempre que a gente tem essa compatibilidade tão grande com o parecerista, né? De uma forma geral, o perfil de parecerista que eu vejo que dá mais certo é parecerista recém-doutor, que fica extremamente grato de dar um parecer, né? Eles adoram dar um parecer e a gente fica também extremamente grato. Inclusive, se tiver recém-doutores, por favor, levantem a mão. E também pareceristas são muito especialistas naquele tema, né? Então, assim, se é um artigo sobre, não sei, conjunções na gramática sistêmico-funcional, tem que ser também um parecerista que estude conjunções, não gramática sistêmico-funcional, mas conjunções. Ele vai ficar muito interessado, ele vai fazer um parecer muito bom. Então, esses são os melhores casamentos, não é sempre que a gente consegue fazer, né? E acho que nas resenhas isso também acontece. Bom, essa questão da perda da cultura das resenhas realmente parece algo pacífico, né? A revista, na revista do GEL, eu estou conseguindo sempre publicar de 1 a 2 resenhas, né? E depois, se tiver a oportunidade, dá uma olhadinha lá. Pelo menos tem 2 assim que não foram muito elogiosas, não, né? E elas foram assim bem minuciosas, muito minuciosas, né? E assim muito críticas, né? Inclusive uma delas, que foi sobre o material de clássicas, né, foi um dos textos mais acessados daquele volume. Então, eu acho que, assim, principalmente para os recém-doutores, para os novos e tal, é um bom aprendizado, né? É um bom aprendizado ler um livro, fazer uma crítica a esse livro, desde que seja, naturalmente, bem solidificada, bem argumentada, né? Por isso que eu evito passar, de algum tempo, já não passo para o comitê editorial executivo e passo, sim, para pareceristas externos, que tem um domínio maior, alguém que tem um domínio maior sobre aquele assunto. Mas eu te garanto que 2 lá, pelo menos, não estão nada assim muito elogiosas, não são resenhas superficiais, são muito minuciosas. Acho que vale a pena. Obrigado. Vamos encerrar a sessão, mais uma rodada de